dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito da água, tá? É correto falar que a água está acabando? Nós vimos nas aulas anteriores sobre o ciclo hidrológico que a água ela sempre está em renovação, certo? Então, não é correto eu falar que a água do mundo está acabando. O que é correto sim eu falar é que a água potável, a água que nós utilizamos para consumo, está acabando sim. Porque lembram que nas últimas aulas nós vimos que de toda a água pertencente no planeta Terra, 97,5% é água salgada e apenas 2,5% é de água doce? E que desses 2,5%, 68,9% está nos gelos e nas calotas polares e apenas 4% está em água superficial? Então, é correto sim eu falar que a água que é consumida por nós seres humanos está acabando. Isso é muito preocupante, porque eu trouxe aqui um dado para vocês. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 3% de total das mortes no mundo por ano é provocada por água contaminada. Isso significa que 2 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem todos os anos por ingerir ou então por uma doença provocada por água contaminada. Tá bom, pessoal? Vamos ver aqui os 3 processos que são caracterizados como contaminação de água. O primeiro deles é a contaminação física, que é quando eu tenho ali a presença de algum material que não se dissolve em água. Então, como por exemplo, poderia citar garrafas PET, sacolas, pneus, sacos plásticos. Eles não são dissolvidos em água, então eu tenho aí a presença desses materiais na água, que pode ser considerado uma contaminação física, ok? Além de poluir o ambiente, também é prejudicial para os seres vivos que habitam aquela região, pois eles podem facilmente confundir essas sacolas plásticas, garrafa, canudinho, com alimentos e acabar se contaminando e até mesmo morrendo por esses processos, tá? Por ingerir esses materiais. Outro tipo de contaminação é a contaminação química. A contaminação química é aquela que altera a composição da água. Então, como exemplo, tenho para vocês aqui detergentes, substâncias tóxicas que são jogadas por algumas indústrias, o mercúrio e o chumbo, como nós vimos na aula passada. Então, trouxe aqui uma representação para vocês de uma região ali próxima à cidade, estão vendo algumas casas ali ao fundo, e a presença de detergente em um lago e um rio próximo àquela região, contaminando a água, tá? Isso vai alterar a composição, fazendo com que a água não seja mais utilizada, não pode ser mais utilizada para o nosso consumo, e nem o consumo de seres vivos daquela região. E outra forma de contaminação é a contaminação biológica, que é caracterizada por uma introdução de algum organismo novo àquela região, ou então o aumento dos que já existiam, tá? Isso vai causar um desequilíbrio ambiental, que pode ser considerado como uma contaminação também da água, em alguns casos deixando ela imprópria para o consumo. Além disso, pessoal, um dos fatores também que está sendo bastante prejudicial aí para diminuição da totalidade de água que pode ser consumida por nós é o desperdício, né? Nós vemos aí várias pessoas lavando calçadas com mangueiras, em alguns locais, em algumas ruas, os hidrantes estão quebrados, desperdiçando água à toa. Às vezes a gente não economiza água em relação ao tempo de banho. Ao escovar os dentes, sempre mantenham a torneira fechada enquanto vocês escovam os dentes, porque é muito importante que cada um faça a sua parte para evitar aí o desperdício da água, tá? Porque como nós vimos, apenas 2,5% é de água doce que possa vir a ser consumida, ok? Então, nós devemos nos preocupar bastante em relação ao desperdício. Trouxe aqui para vocês algumas curiosidades, tá? O consumo de água no Brasil. Vamos observar aqui esse infográfico.
Ele me diz que o Brasil concentra 12% da água do mundo. Desses 12%, eu tenho que 40% é a média de água desperdiçada no Brasil após o tratamento. Então, depois da água ser tratada lá pelas ETAs, lembra que a gente viu na aula passada as estações de tratamento de água? Eu tenho aí 40% dessa água sendo desperdiçada, tá? 55% dos municípios brasileiros podem enfrentar falta de água até 2015. Esse é um dado de 2014, tá bom? Então, ele falava aí que 55% dos municípios poderiam enfrentar a falta de água. Aqui na região de São Paulo, a gente já enfrentou a falta de água algumas vezes. Não sei se vocês já passaram por alguma situação parecida com isso, tá? Se vocês passaram aí, me contem depois no chat do Schools. 48% dos brasileiros admitem que usam água com pouco controle. Cada pessoa precisa cerca de 110 litros por dia para atender suas necessidades de higiene e consumo. No Brasil, essa cota supera 200 litros por dia. Então, aí mostra pra gente que existe sim um desperdício de pelo menos 90 litros por dia de água por pessoa, tá? Outro dado bem interessante aqui que eu encontrei nesse outro infográfico, em relação aos usos da água no Brasil para a produção de alimentos, de tecidos, né, para os nossos serviços do dia a dia. 97,2% total de água é utilizado para irrigação nas nossas plantações. 11,1% para o abastecimento de animais e 2,4% para o abastecimento rural. As termoelétricas, elas utilizam 0,3% do total de água. Para abastecimento urbano, nós utilizamos 8,7%, a mineração utiliza 0,8% e as indústrias, de uma maneira em geral, utilizam 9,5% total de água, tá? Isso me caracteriza um consumo total de 1.109 metros cúbicos por segundo de água utilizada no Brasil, tá bom? Outro infográfico aqui pra gente conversar também um pouquinho. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de porcentagem de água daquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, vamos ver aqui cada um. A letra A representa o beber. Beber é a nossa ingestão de água. Do total, 1% nós utilizamos, tá? Para cozinhar os nossos alimentos, nós utilizamos 6%, assim como para regar as plantas. Já para lavar a louça, nós utilizamos 10%. Para lavar a roupa, 12%. E em cada descarga, nós utilizamos 20%. Para tomar banho, nós utilizamos aí 39%. E em outras funções, nós utilizamos 6%. Isso nos mostra que 93% da nossa taxa de água é utilizada para higiene e limpeza, seja nós próprios ou então em relação ao nosso ambiente e aos materiais que nós utilizamos para consumo. E 7% é utilizado para nossa alimentação. Isso significa tanto ingestão de líquidos quanto de alimentos, ok? Quero conversar um pouquinho, agora que nós vimos a respeito desses infográficos, em relação a um conceito que é chamado de pegada hídrica. A pegada hídrica é um cálculo que vai nos mostrar a quantidade de água que nós utilizamos por dia. Mas essa quantidade de água, ela é uma soma de toda a água que está envolvida em vários processos. Ela é água que é consumida por nós, ela é água virtual, que é a água utilizada para produzir os nossos alimentos, seja aqui no Brasil ou então em produtos importados, tá? Com a soma dos serviços, então a água que nós gastamos em relação às indústrias, em relação à produção de gasolina, por exemplo, ao combustível, né, com a produção de gasolina, de etanol, e também em relação à água contaminada, que é a água que a gente considera assim uma água desperdiçada, que é aquela água que nós não vamos ter o retorno, ok? Então, esse é o conceito de pegada hídrica, é esse cálculo de todos esses consumos de água. Para isso, eu trouxe aqui uma nova informação para nós. Água que você não vê.
Você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. Então, ó, para produzir 1 litro de cerveja, é necessário 5,5 litros de água. Para produzir 1 quilo de arroz, é necessário 2.500 litros de água. Para produzir 1 quilo de manteiga, pasmem, são necessários 18 litros de água. Para produzir 1 quilo de leite, são necessários 712,5 litros. Para produzir 1 quilo de queijo, são necessários 5.280 litros. Para produzir 1 quilo de batata, são utilizados 132,5 litros. Para produzir 1 quilo de carne de boi, são necessários 17.100 litros. Para produzir 1 quilo de banana, são necessários 499 litros. E para produzir 1 quilo de carne de frango, são necessários 3.700. Olha aí a diferença de litros de água que eu preciso para produzir uma carne de frango e uma carne de boi. E olhem a manteiga, uma coisa que se você olhar, você fala assim, não precisa de muita água para produzir a manteiga, não é mesmo? A gente tem ali um conceito diferente. Se vocês forem pesquisar, e pesquisem depois no Google outros alimentos que vocês ingerem com frequência no dia a dia, para ver a quantidade de água que precisa para produzir cada alimento. E isso a gente não considera, né? Se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente não leva esse tipo de água em consideração. Mas na pegada hídrica, nós devemos utilizar esse tipo de água, porque seria a água virtual, que é a água para a produção dos nossos alimentos. Bom, vamos falar também sobre a água como fonte de energia. Antigamente, uma forma de energia principal eram os moinhos. Os moinhos, eles utilizavam a água de rios próximos à região para movimentar a roda do moinho e fornecer ali a moeção de grãos e alimentos que eles colocavam, tá? Hoje em dia, a fonte de energia vinda da água mais comum é a hidrelétrica. A hidrelétrica é a água em forma de energia. Então, como que acontece esse processo? Na usina hidrelétrica, eu preciso ter um reservatório muito grande de água, onde eu tenho um canal. Esse canal, ele vai ser interligado com uma turbina, que vai girar ali o gerador. Então, a força que vem da água, o movimento dessa água, ela vai girar esse gerador. E esse gerador, ele vai transformar a energia do movimento da água em energia elétrica, que é distribuída aí para as nossas residências, ok? Então, é um processo semelhante aos moinhos. Os moinhos utilizavam uma água para movimentar a roda, que era responsável por moer os grãos, e aqui no caso das hidrelétricas, nós utilizamos a água para produzir a energia elétrica que nós utilizamos, ok? A energia. As hidrelétricas atualmente são a forma de produção de energia elétrica mais comum no Brasil, mas também existem outras, como nós vimos nas outras aulas, em relação à movimentação de energia eólica, energia solar e assim por diante. Bom, pessoal, vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 323, 324, 326 e 328, ok? Vou disponibilizar para vocês o gabarito no dia 31. Então, nesta sexta-feira, o gabarito já vai estar disponível lá no Schools para vocês darem uma olhada. Não se esqueçam que vocês precisam entregar o trabalho bimestral para aqueles que ainda não entregaram na quarta-feira, ou seja, amanhã, dia 29, tá? O prazo máximo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Me procurem no binóculo ou então pelo chat do Schools. Essa foi a nossa última aula do segundo bimestre. E na sexta-feira, nós vamos fazer a live para fazer os exercícios integrados da apostila, ok? Vou mandar um bilhete para vocês também. Um beijo e até a próxima aula.